Boa noite, meus irmãos. Que a paz do nosso Mestre Jesus nos envolva nesse momento. Como nosso irmão Dionísio comentou, nós fizemos semana passada a telepatia desse capítulo 4 e hoje nós faremos o item 3, premonição e previsão. Hermínio C. de Miranda, ele basicamente vai narrar as experiências da médium Regina em relação a esses dois itens. Premonição e previsão. Ele inicia dizendo: dotada de variadas faculdades, Regina é habitual viajante do tempo, tanto no sentido presente e passado, como no presente e futuro. Vimos algumas das experiências do primeiro tipo no início deste livro e voltaremos a esse aspecto mais adiante. Cuidemos agora do futuro. De duas maneiras, suas incursões no futuro podem ocorrer: apenas pressentindo os eventos, sem defini-los com a desejada nitidez, ou vendo-os como se a sua visão espiritual passasse o filme de amanhã. Para melhor definição das diferentes manifestações, ela resolveu caracterizar as primeiras, pressentimento, como premonição, e as segundas, vidência, como previsão. Se nós pegarmos no dicionário o conceito, a definição de premonição e previsão, a gente percebe que elas são iguais. Mas a Regina, né, que é a que tem o fenômeno em si, ela dá essa diferença, essa maneira diferenciada, porque no pressentimento, como ela chama, ela tem apenas uma sensação, um sentimento vago de alguma coisa possa vir a acontecer no futuro. E já ela considera o outro ponto, a previsão, uma vidência profética, né? Algo que ela visualiza e aí traz uma sensação, um impacto maior, né? Mais realismo, e por isso ela considera como uma vidência, né? Confirmando isso, no dicionário de filosofia espírita de Palhano Júnior, ele fala pressentimento, a definição, percepção anímica de acontecimentos futuros. Não é tão claro como a vidência profética. Percebe-se que algo vai acontecer, mas é uma percepção vaga, indefinida. Foi o que nós acabamos de comentar. Então, tem essa diferenciação, principalmente para ela que consegue captar ou ter as diversas sensações. Ele inicia: fenômenos de premonição ocorrem quando ela sabe, sem saber como, que alguém esteve em sua casa na sua ausência, ou irá chamar ao telefone, ou quando, caminhando, sente de repente que uma pessoa amiga está vindo em sentido contrário, seja naquela mesma calçada, seja na oposta. A convicção leva a atravessar a rua para encontrar-se com a pessoa, o que realmente ocorre. Acho que os casos de pessoas que estiveram em sua casa ou que pretendem chamá-la ao telefone podem ser alternativamente classificados como de telepatia, embora não fique excluída a hipótese da premonição. Já o do encontro fortuito na rua apresenta-se com maiores possibilidades de ser premonição mesmo, a não ser que a pessoa esperada viesse pensando nela e lhe transmitisse a mensagem, voluntária ou involuntariamente, o que é difícil de apurar. Então aqui fica claro que em determinadas situações, mesmo os dois sendo fenômenos anímicos, pode existir essa duplicidade, né? Na telepatia é uma questão de transmissão de pensamento. Então, se a pessoa não estava pensando nela, pode ter a condição de ser uma premonição. Caso houvesse esse pensamento, poderia estar inserido as duas situações. Ele continua: também os casos em que a visita está marcada e a pessoa muda de planos mais de uma vez, tanto podem ser atribuídos à premonição como à telepatia. Entendo que esta última explica melhor o fenômeno. Há outros que são de legítima premonição, pois não há como identificar transmissão de pensamento. Um desses é o que ela chama de o caso sorteio. Ocorreu-lhe um almoço de confraternização em final de ano escolar.
Reuniões essas, aliás, que não eram muito do seu agrado. Foram todos almoçar em uma churrascaria, lá pelas tantas. Alguém levantou-se e disse que havia um brinde a sortear para que ficasse uma lembrança da festa. Preparou os pedacinhos de papel e pediu que cada um dos presentes neles escrevesse o seu nome. Não foi mencionado o objeto do sorteio, que obviamente era uma surpresa. Ao colocar seu nome no papel, Regina sentiu-se um tanto constrangida, porque teve a certeza que o objeto era uma echarpe e que sairia para ela. Não deu outra. Nesse episódio, ela poderia até ter captado por via telepática a imagem da echarpe, mas não havia como conseguir, pelo mesmo processo, a certeza de que seria ela a premiada. A não ser que algum amigo espiritual, invisível, lhe houvesse transmitido tal convicção, o que é pouco provável. Os espíritos menos evoluídos dificilmente têm condições de penetrar pelo futuro, ainda que 5 ou 10 minutos adiante. Os de mais elevada condição evolutiva não se interessam por brincadeiras como a de proclamar quem vai ganhar o que ou que número vai dar na loteria, né? Isso lembra um caso de Simonetti, né, quando ele conta, falando sobre o palpite, e a pessoa se consulta, a entidade dá um determinado número e depois no rádio é sorteado um número a menos só. Então 39 ela jogou e deu 38, e ela ainda foi reclamar com a entidade. E a entidade comentou, isso foi apenas um palpite. Então os espíritos inferiores não têm essa condição, e os superiores não ficam presos a essa futilidade. E aí, continuando, acontece ainda alguém comunicar-lhe, por exemplo, que vai viajar a determinado dia e ela saber antecipadamente que a viagem não será realizada por motivos que ela ignora, mas sabe que são reais e respeitáveis. É o que acontece. Em vários dos casos de premonição que Regina colocou à minha disposição, em relato pessoal, feito a meu pedido, vejo interferências telepáticas ou episódios de desdobramento, fenômenos mistos nos quais mais de uma faculdade foi acionada. Isso é um ponto que ele comenta o tempo todo, né? Ou ele já comentou que a questão de o animismo e a mediunidade estarem inseridos de maneira juntas, né? E nesse caso aqui, em relação aos fenômenos anímicos, também da mesma forma. Quando se fala de desdobramento aqui, mais uma vez, já no dicionário de Palhano Júnior, ele nos dá o conceito dizendo que desdobramento é um transe no qual o espírito do médium desloca-se e vai até outros lugares distantes ou não, e descreve o que vê e o que faz. O médium pode estar consciente ou não. Quando se fala de desdobramento, a gente está falando de emancipação da alma, né? E volta e meia a gente comenta isso, né? O sono, o sonho, o sonambulismo, o êxtase, acordado, o fenômeno da dupla vista, né? O que a gente não pode esquecer é que o desdobramento também ele pode ser, entre aspas, voluntário. Nas nossas reuniões, na salinha, lá onde nós estamos educando a nossa capacidade mediúnica, o médium busca essa condição através da concentração, desdobrando-se e aí servindo de instrumento para auxílio. Então a questão do desdobramento não é só, o comum é durante o sono, mas você também nas reuniões promove ou busca esse desdobramento para poder ter uma noção melhor e auxiliar de uma maneira mais eficaz os trabalhos, né? E aí ele vai contar mais um caso. Um desses é o seguinte: em determinado período de sua vida, Regina partilhava um apartamento alugado com outras 3 moças. O entrosamento pessoal entre elas não era dos melhores, especialmente porque uma das moças, racista, convicta, alimentava rancores e frustrações que se traduziam em hostilidade surda a Regina, e tudo fazia para criar contra ela um clima de rejeição.
Certa feita, essa moça armou contra Regina um dos seus esquemas malignos e expôs a trama em um bilhete dirigido às demais companheiras, no qual não poupava sua vítima predileta. A mensagem do ódio e da mentira foi alojada debaixo da almofada do meio do sumier, onde dormiam as moças. Ao acordar pela manhã, Regina sabia de tudo, embora ninguém lhe houvesse contado nada, mesmo porque suas companheiras já haviam saído para o trabalho. Ela não apenas sabia que as outras ainda não haviam recebido e lido o bilhete, como seu conteúdo e onde havia sido escondido. Foi à sala, deslocou a almofada e lá estava o papel venenoso. Embora possa ter ocorrido aqui um episódio de premonição, o mais provável, a meu ver, é que ela tenha tomado conhecimento de tudo em espírito, desdobrado pelo sono fisiológico, quer dizer, emancipado. Os casos de premonição podem, portanto, ter explicações alternativas, ainda que não fique excluída a hipótese admitida por Regina. Quanto aos de previsão, que ela chamou de vidência, contudo, a participação da telepatia é inaceitável, como veremos. Um deles é singelo, mas bem característico. Vivia-se ainda na era do bonde, no Rio de Janeiro, e Regina se dirigia ao seu local de trabalho carregando um daqueles primitivos e pesadíssimos gravadores de som que hoje parecem verdadeiros mastodontes ao lado dos microgravadores produzidos pela moderna tecnologia. Ficou exausta de arrastar o aparelho até a rua em busca de seu bonde habitual. A essa altura viu com o sistema visual interno, quer dizer, com os olhos da alma, no sentido de clarividência, chegar um bonde no qual vinha ao estribo um funcionário da escola onde ela trabalhava. Parou, arriou no chão a pesada carga e sentou-se. O ponto era na proximidade de um jardim público e havia bancos. Agora era só esperar a chegada do bonde com o serventuário da escola. Decorridos alguns minutos, foi o que aconteceu. Lá estava ele pendurado no estribo, tal como ela o vira minutos antes. Regina chamou-o pelo nome. Ele desceu, pegou o gravador e incumbiu-se de levá-lo ao seu destino para alívio e satisfação dela. Há outro caso no qual não detectamos o fator telepatia. Durante as horas de repouso, Regina assistiu, desdobrada, a um grave acidente com um ônibus interestadual que caíra de um viaduto. Viu ainda um homem sendo retirado do veículo acidentado e soube que era o único sobrevivente. Era como se estivesse no local, na cabeça do viaduto, assistindo a tragédia sem nada poder fazer para evitá-la ou ajudar alguém. Limitava-se a testemunhá-la. Pareceu-lhe apenas um sonho, como tantos outros, embora de impressionante realismo. Uma semana mais tarde, porém, teve a desagradável surpresa de conferir o sonho. Ao passar por uma banca, lá estava um jornal aberto com as manchetes de um acidente de ônibus e a foto correspondente. Lembrou-se logo do sonho. Era exatamente, mas exatamente mesmo, a visão que ficara documentada em sua memória. Era como se a foto tivesse sido tirada por alguém que estivera no mesmo ponto de observação que havia estado. Comprou o jornal e, ao ler a notícia, verificou que era mesmo o acidente que já vira acontecer, até o detalhe de que apenas uma pessoa sobrevivera, um homem. Então, a vidência aqui, como ela chamou, no caso da previsão, traz um impacto, um realismo maior do que o pressentimento, que é uma vaga sensação de que alguma coisa possa vir a ocorrer. Seu caso mais impressionante, contudo, e no qual vários ingredientes e faculdades se conjugam,
é o que podemos identificar como a trágica viagem a Brasília. Embora muito jovem, cursava ainda a faculdade. Regina já exercia o magistério e fizera muitos amigos entre colegas e alunos. A nova capital do país havia sido recém-inaugurada e era grande o interesse em visitá-la. Organizou-se no colégio uma caravana que seguiria de ônibus especialmente fretado para a ocasião. E todos se programaram para a excursão que se realizaria durante as férias de julho. Regina aderiu, preparando-se para a viagem. Um casal amigo, contudo, resolveu convidá-la para ir com eles de carro. Ele era colega de trabalho e a esposa, muito amiga de Regina. Desejavam sua companhia para a longa viagem que fariam, sem pressa, parando pelas cidades que desejassem conhecer melhor. Uma pessoa a mais e amiga de ambos tornaria o passeio mais agradável. Ficou combinado que sairiam do Rio com uma semana de antecedência em relação ao ônibus, a fim de chegarem mais ou menos no mesmo dia. Regina aceitou e agradeceu o convite que lhe proporcionaria viagem mais cômoda e interessante do que a que estava planejada. Começaram os preparativos, ficando a data da partida combinada para um domingo. Desde a segunda-feira daquela semana, contudo, Regina começou a sentir uma forte compulsão para não ir. Não havia a menor razão para aquilo, mas o sentimento era inequívoco e insistente. E ela resolveu ceder à sua intuição, ainda que sem saber como justificá-la. Só sabia que não desejava ir e que não iria mesmo. Na quinta-feira, os amigos passaram por sua casa para acertar os últimos detalhes e ela lhes comunicou sua inesperada decisão. A reação foi pronta e inconformada. Não ia por quê? Que motivo teria surgido assim imprevisto? Como não havia nenhum a alegar, ela pretextou estar sem dinheiro. Mas isso não seria problema, disseram eles, dispostos a emprestar a importância necessária. Ela recusou a oferta generosa e continuou irredutível na decisão de não mais ir com eles. A despeito da insistência deles, ela se manteve firme. Saíram decepcionados e até um pouco magoados com ela, que também ficara aborrecida consigo mesma em face daquela inexplicável teimosia, mas sem dúvida algo dizia lá dentro dela que não fosse. Podia perfeitamente estar equivocada, mas resolveu ouvir a advertência interior. O casal estava igualmente decidido a levar uma companheira de viagem e na sexta-feira foram em busca de uma amiga comum em Nova Iguaçu. A moça não estava preparada para uma longa e repentina viagem como aquela, mas acabou cedendo ante a insistência do convite e a perspectiva de um passeio interessante sem grandes despesas. Trouxeram-na para a casa deles e foi aí que ela preparou sua roupa, chegando ao extremo de ter de lavar e secar a ferro algumas peças. Realmente, eles não queriam viajar sozinhos. Tudo acertado, partiram no domingo como ficara combinado. A semana começou sem maiores incidentes. Desde que os amigos haviam partido, Regina desligou-se deles e da viagem. No entanto, na quinta-feira daquela semana, eles estavam ainda em viagem, teve uma vidência, sonho, que lhe apresentava nitidamente 3 quadros enigmáticos, como instantâneos ou fragmentos de uma sequência com um óbvio simbolismo que somente entenderia mais tarde. Então aqui houve as duas situações. Inicialmente ela teve uma intuição, um pressentimento, e agora ela teve uma vidência, né? Uma previsão. No primeiro desses quadros, ela se via na escola onde trabalhava, diante de um lago,
e nele um peixe muito irrequieto, cujo corpo tinha formas femininas e os olhos de sua amiga, mulher do colega professor. A identificação era óbvia, pois a moça tinha olhos lindos, verdes, grandes, extremamente expressivos. Diziam dela que falava com os olhos realmente inconfundíveis. De repente, um aluno muito chegado a Regina se põe ao seu lado e lhe oferece, numa jarra d'água, o peixe que acabara de apanhar para ela. Regina meteu as mãos na jarra para segurar o peixe e, ao retirá-los, trazia pelos ombros o cadáver de uma mulher. No segundo quadro, caminhava ela por uma estrada asfaltada aberta na mata. Ao lado dela, de braços dados, caminhava um homem. De repente, quando olha para ele, Regina percebeu que estava arrastando um cadáver. No terceiro e último quadro, ainda a caminhar pela mesma estrada, surge inesperadamente à sua frente um enorme tronco de árvore tombado, barrando-lhe a passagem. Regina olhou à sua volta para pedir socorro e avistou uma pequena casa um tanto afastada da rodovia. Decidiu ir até lá para chamar alguém, quando dela saiu um homem de machado às costas para cortar o tronco. Regina percebe então que o tronco é oco, de forma oval, como a de uma canoa. Dentro dele, ela vê o cadáver de uma mulher. Então, as três fases do sonho aqui, tudo com simbolismo, né? Após essa tétrica sucessão de imagens, ela despertou. Embora intrigada com as visões, não conseguiu descobrir-lhes qualquer sentido, se é que tinham. Nem fez qualquer conexão no momento com seus amigos, que àquela altura já deveriam estar em Brasília. Imaginou que fosse mais um desses sonhos incongruentes que resistissem a qualquer tipo de abordagem interpretativa. É comum, né, nós, quando acordamos no dia seguinte, as imagens, as coisas ficam meio confusas, né? No caso dela, não era tanta confusão, não. Ela apenas não ligou os fatos, né? Na noite seguinte, sexta-feira, teve outro desprendimento. Não era sono comum, mas agora a mensagem era descomplicada, ainda que, aparentemente, sem muito sentido. Via-se acordada por uma das suas vizinhas, à 1h30 da madrugada, para dar-lhe uma notícia de morte de 3 pessoas, ou seja, de seus 3 amigos viajantes. Era a vizinha de baixo, a única que tinha telefone no prédio naquela época. Sábado pela manhã, às 7h30, ainda estava na cama pensando naqueles sonhos esquisitos, quando a vizinha chamou-a pela janela. Regina recebeu sobre o plexo, na boca do estômago, o imediato impacto de uma sensação desconfortável. Tinha agora certeza do que se tratava, ou seja, que notícia a vizinha tinha a lhe dar. E seria 1h30 da madrugada, disse-a, quando alguém telefonara pedindo para mandar chamá-la. Era para comunicar-lhe a morte de uns amigos, dissera a voz do outro lado. 3 pessoas. Ela não quis chamar Regina naquela hora por saber que ela morava sozinha e aquilo bem poderia ser uma cilada ou um trote, coisa assim. Acho que fiz mal, concluiu ela. Deveria ter chamado você. Não importa, respondeu Regina, desolada. Eu sei do que se trata. De fato, os 3 haviam morrido em acidente rodoviário. Vamos alinhar cronologicamente os episódios. E aí ele vai dar uma resumida, né? Primeiro, Regina viu seus amigos já mortos na quinta-feira, um dia antes do acidente fatal que ocorreu na sexta, às 7h da noite, conforme ficou sabendo depois. Segundo, eles morreram na estrada para Brasília, aberta em um trecho de matas mais densas. Aí ela foi fazendo ligação com o sonho, não é, com aquele simbolismo. Terceiro, a notícia foi dada por um rádio amador local que morava numa casa próxima da estrada.
O radioamador entendeu-se com um colega do Rio e pediu para avisar parentes e amigos cujos nomes e telefones constavam de papéis encontrados com os mortos. Quarto, o telefonema para a vizinha de Regina tinha sido realmente às 1h30 da madrugada de sábado, mas ela soube dele ainda na sexta-feira à noite. Tudo conferia. Neste caso, a telepatia não pode ser acolhida como explicação, porque as vidências antecederam as ocorrências reais. O que houve aí foi um misterioso jogo de acronismos, ou seja, um baralhamento no tempo e na sequência dos eventos. Na sexta-feira pela manhã, quando Regina despertou de volta ao corpo físico, ela já vira seus amigos mortos, ainda que envolvidos em certos simbolismos, que no momento ela não soube interpretar. No entanto, eles só foram morrer realmente na sexta, às 7h da noite, um dia depois de já terem sido vistos como mortos por ela. O mesmo ocorreu com o telefonema. Ela soube que havia uma chamada para ela na noite de sexta-feira, mas a chamada real somente chegou às 1h30 da madrugada de sábado, e ela só tomou conhecimento do fato pela manhã. O fenômeno, aliás, não era novo para Regina, ainda que desta vez tenha sido de intensa e trágica dramaticidade. Houve tempo em que ela experimentava regularmente a vidência antecipada de seu dia de trabalho. Logo pela manhã, as cenas se desenrolavam à sua visão interior com impressionantes detalhes que, depois, era só conferir com a realidade do ocorrido horas mais tarde. Em A Memória e o Tempo, observamos que algumas pessoas conseguem ir ao futuro e voltar ao presente para, afinal, chegar pela segunda vez ao episódio que já viram por antecipação. J.W. Dunne, eminente matemático inglês, realizou durante anos experimentações com esse fenômeno pelo simples procedimento de anotar seus sonhos. Em seu famoso e muito citado livro Um Experimento com o Tempo, ele oferece até uma formulação matemática como base teórica para essas mágicas do tempo. Então ele sonhava, anotava os sonhos e depois ele conseguia perceber algo ocorrido futuramente. John William Dunne, ele foi um aviador engenheiro, autor e filósofo irlandês. No campo da filosofia, ele alcançou proeminência devido às suas teorias sobre a natureza do tempo, que ele descrevia como serializável. Ele criou a teoria do serialismo, uma sequência de fatores, né, que ele botou matematicamente, onde existia infinitos momentos relacionados à visão futura, né, e ao tempo, de um modo geral. E ele, no livro Um Experimento com o Tempo, ele nos diz: todo tempo é eternamente presente, ou seja, que passado, presente e futuro estão, de algum modo, acontecendo simultaneamente, embora a consciência humana experimente esta simultaneidade de forma linear e sucessiva. Dunne postula que durante o sono, esse modo de interpretar o tempo deixa de ser tão concreto como quando estamos acordados. Então, é interessante aqui, não é tão tranquilo de se comentar, mas o passado, presente e futuro, a gente associa a ideia de que passado já aconteceu, estamos no presente, o futuro virá a ocorrer. No caso, quando você está emancipado, o tempo na espiritualidade ele é mais avançado. Então, existe possibilidade da pessoa, em desdobramento, verificar acontecimentos futuros. Quando ela retorna ao corpo, às vezes com situações confusas,
dias depois, ou às vezes até no mesmo dia, né, que acordou, o fato ocorre. E aí ela tem essa sensação de que, poxa, eu sonhei e previ esse momento aqui. Há essa possibilidade, exatamente, que em desprendimento, em espírito, a pessoa está com essa possibilidade maior e avançando no futuro, consegue perceber o que ainda não aconteceu na vida real, né? No dia a dia. A doutora Louise Heine, em Canais Ocultos da Mente, estuda situações semelhantes e as documenta com relatos confiáveis de pessoas que viram o futuro acontecer em minúcias, com antecipação de dias ou de meses. Os profetas bíblicos e leigos, como Nostradamus, superaram barreiras de séculos e até de milênios. Foram ao futuro e voltaram para contar o que viram, e nem sempre entenderam com a desejada nitidez. Essa Louisa Ella Heine, apenas para a gente ter ideia, né, foi uma americana doutora em botânica, é conhecida por seu trabalho em parapsicologia, e em 1983, né, no ano da morte dela, ela foi reconhecida como a principal pesquisadora de experiências psíquicas espontâneas e tem sido referida como a primeira dama da parapsicologia. E aí Hermínio C. de Miranda, ele continua dizendo: na minha opinião, os eventos já existem e nós apenas passamos por eles. É o que pensam também Dune, Oliver Lloyd e Pascoal. Enfim, estou em boa companhia. Para Regina, a teoria é outra. Acha ela que o tempo decorre em ritmos diversos e, portanto, com diferentes espaços de duração. Os franceses têm a palavra própria para caracterizar o fenômeno, sem recorrer a expressões como espaço, que obviamente são geométricos e não cronológicos. Eles preferem dizer durée, como se vê com frequência em Bergson, creio que em matéria e memória. Quanto a mim, acho que o tempo é também um local, como foi dito no já citado A Memória e o Tempo. Como nós falamos, né, na semana passada da telepatia, né, a questão do livro da vida, né, que os registros acásicos estão localizados no tempo, né, no espaço, né, e através da nossa memória, né, são acessados. No caso aqui, o durée significa prazo, duração. Então, por isso há esse comentário em relação a essa associação. Einstein também falava que presente, passado e futuro, eles existiam de maneira simultânea, né? Mas existia algo um pouco complicado na teoria da relatividade dele em relação à questão do livre-arbítrio, né? Mas é melhor a gente não comentar em relação a isso. Henri Bergson foi um filósofo e diplomata francês, laureado com o Nobel de Literatura de 1927. Sua obra é de grande atualidade e tem sido estudada em diferentes disciplinas: cinema, literatura, neuropsicologia, entre outras. Vejamos, porém, como Regina explica a sua teoria, né? Ela acha que no plano invisível, onde vivem os seres desencarnados, o ritmo é muito mais acelerado do que neste em que vivemos nós, os encarnados. Segundo essa hipótese, os seres espirituais movimentam-se em outra dimensão, como se costuma dizer, na qual a velocidade dos eventos é de difícil apreensão para nós enquanto encarnados. Porém, uma vez desdobrados, ou seja, na condição de espíritos em estado de relativa liberdade, porque ainda presos ao corpo físico, temos condição de captar o que se passa nessa outra dimensão. Foi aquilo que eu me antecipei e comentei em relação ao tempo na espiritualidade, né? E a possibilidade de você visualizar eventos futuros. E aí ele continua: isto parece fazer algum sentido, pois constitui motivo de constante perplexidade a incrível velocidade com a qual certos médiuns psicografam textos de autoria de seres desencarnados, né? A psicografia mecânica.
O lápis, em tais casos, voa sobre o papel como se mal tocasse ou como se o material da grafita apenas se depositasse em bloco, formando palavras ou frases inteiras, em vez de escrever letra por letra. Fenômeno semelhante ocorre, e ainda veremos isto, quando um espírito de mais elevada condição evolutiva, em vez de transmitir ao médium uma exposição, palavra por palavra, transfere-lhe tudo de uma vez, cabendo a este desdobrar o pensamento. É como se, em vez de transferir o conteúdo de uma caixa d'água para outra, através de um cano, a própria caixa fosse colocada subitamente dentro da outra. Na psicografia, é como se o médium, pouco a pouco, fosse desvendando a palavra devagar. Nesse caso, o médium automaticamente recebe aquilo mecanicamente ou semi-mecânico, né, e vai escrevendo com uma velocidade enorme, e a ideia já está pré-concebida ou já determinada pelo espírito. Então há essa rapidez. Não é como nós, ou comumente temos a psicografia, às vezes, com uma dificuldade. É meu, não é meu? Né? Devo botar essa palavra? Né? Isso é da minha cabeça? Né? As grandes dúvidas de sempre, nossa. Devo declarar que a teoria não me parece nada absurda, porque aqueles que experimentam com a escrita direta, como o conhecido barão de Guldenstube, atestam esse fenômeno no qual a grafita não é esfregada no papel por atrito, mas depositada sem movimentação do lápis. Né? Essa escrita direta, a gente vai ver mais à frente, mas eu vou me antecipar. A pessoa bota um papel em branco numa gaveta e depois de algum tempo o papel está escrito, ou no caso, como a gente vai ver, até com desenho. Barão Luiz de Guldenstube foi conhecido principalmente por suas investigações e experiências em pneumatografia, ou escrita direta. Foi o primeiro que obteve na França a escrita direta. Escreveu um livro intitulado A Realidade dos Espíritos e de Suas Manifestações, em 1857. A escrita direta, está lá no Livro dos Médiuns, ou pneumatografia, é a que se produz espontaneamente, sem o concurso da mão do médium, nem do lápis. Tá? E aí está só um exemplo do barão. Continuando, segundo Regina, uma vez desdobrada do corpo físico, ou seja, na condição de espírito, ela se sente livre da dimensão reservada para o ser humano encarnado e, portanto, do ritmo que lhe é próprio e mergulha em espírito na outra, qualquer que seja o significado disso. Nesse ritmo diferente é que se movimenta o espírito que vive em um contexto energético e não material como o do ser encarnado. Uma vez liberada da necessidade de arrastar o corpo físico e submeter-se aos seus ritmos lentos, Regina pode assumir sua condição de espírito e viajar no tempo, rumo ao futuro ou ao passado, no ritmo mais acelerado do espírito. Como que cavalgando esse dispositivo e deslocando-se a uma velocidade muitíssimo superior à da luz, e pode dar uma rápida escapada até o futuro para ver as coisas que lá, naquela escala, já aconteceram, embora não aqui, onde vivemos nós, os lentos. Então, aqui, vou terminar. Ao voltar ao corpo físico, reingressa ela em sua dimensão humana habitual, na qual os eventos já vistos do lado de lá ainda não ocorreram. Né? Então, aqui a gente não tem o problema do livre-arbítrio, né? Porque em outra dimensão ela consegue acessar um evento que ainda não ocorreu em realidade, e quando ainda não ocorreu, aqui está a escolha, o livre-arbítrio. E em outra dimensão ela acessa isso com a escolha que ainda vai ocorrer. Né? A previsão, ou seja, né, ela chamou de vidência, a percepção do futuro, não seria, por conseguinte, a visão de algo que ainda não aconteceu, mas sim de algo acontecido em uma diferença, em uma dimensão diferente da nossa, e que no devido tempo vai ocorrer aqui para nós, os retardatários do tempo. A ideia não me repugna. Quer dizer, para lá, aquilo está ocorrendo. E como está ocorrendo, por isso essa ideia de
presente, passado e futuro estarem simultâneos, mas simultâneos em diferentes dimensões. Continuando, vivemos como encarnados em uma dimensão e sob condições tais que nos mantém na posição de verdadeiras lesmas cósmicas, enquanto passam por nós seres superlúcidos, pois eles viajam a velocidade muito superiores à luz, superiores à da luz, se e quando julgarem conveniente explorar passado e futuro. Nosso condicionamento, a lentidão e o preço pesado nos dois sentidos, que pagamos ao aprendizado em nossa viagem através da matéria densa. Aqui estamos impregnados de átomos, bilhões e bilhões deles, limitados a 5 sentidos básicos, contidos nos estreitos parâmetros de um cérebro biológico, que mesmo assim já é um dos prodígios da natureza, presos, enfim, a um esquema limitador, como o encarcerado que traz pesada bola de ferro acorrentada aos pés. Somos, portanto, balões cativos, pensantes, mas balões. No fundo, como percebe o leitor, minha teoria de que somos viajantes do tempo não se choca com a de Regina, segundo a qual o tempo tem ritmos diferentes se estamos em um ou outro plano vibratório. Somos como a Alice de Lewis Carroll, Alice no País das Maravilhas, né? Diante do seu espelho mágico. Do lado de cá, o mundo prosaico, lento, pesado, difícil e monótono. Do outro lado do espelho, tudo é possível, porque temos o domínio do tempo. É um mundo encantado, veloz, fácil, leve, no qual podemos ir ali um pouco mais adiante e ver o caminho por onde iremos passar amanhã, depois ou daqui a 2000 anos. Nas experiências de Regina com o tempo, ainda não esgotou para nós suas muitas implicações. Por exemplo, por que, dispondo ela de lucidez inúmeras vezes comprovada durante seus desdobramentos e sonhos, tanto na exploração do passado como do futuro, não trouxe um relato claro no qual as pessoas estivessem perfeitamente identificadas, bem como os pormenores do acidente? Ela própria nos oferece algumas especulações a respeito desse enigma, atribuindo o fenômeno ao seu envolvimento emocional com as pessoas vitimadas. Ao verificar no futuro que eles iriam morrer, ou melhor, ao encontrá-los mortos em uma dimensão que não era a sua habitual, seu próprio psiquismo tratou de camuflar o episódio que certamente lhe causaria terrível impacto se trazido para a memória de vigília, quer dizer, acordada, né, em toda a sua crueza. Por isso, na passagem de uma dimensão para outra, de volta ao seu ambiente natural, desencadeou-se um processo de codificação, ou melhor, de simbolização dos eventos, quebrando o impactante realismo das imagens originais, a fim de facilitar a sua absorção no plano físico. Mas, como ela mesma adverte, se prestarmos bem atenção ao processo, veremos com facilidade que todos os símbolos são claros e objetivos, e nem poderiam deixar de sê-lo, pois, do contrário, não teriam sido fiéis na tradução dos fatos. Vejamos. Em primeiro lugar, a parte inicial do sonho ou vidência desenrolou-se na escola para mostrar que um dos personagens do evento era seu colega de trabalho, ou seja, que trabalhava no mesmo local, e porque a primeira cena ou quadro foi com a moça e não com o marido. Porque a ligação emocional de Regina era maior com ela, sua amiga íntima de algum tempo e com a qual tinha melhor sintonia. Segundo, a caminhada pela estrada de braços dados com um amigo. Uma atitude fraterna, mas sem intimidades, com um sentido implícito. Era como que um companheiro de jornada, ou pelo menos fora até ali. Quando ela o visse novamente, contudo, ele estaria morto. De fato, ela somente descobriu que estava arrastando um cadáver quando olhou para ele, mas isso depois de caminhar alguns passos com um homem que parece não ter identificado. Terceiro, a terceira pessoa, a moça convidada que seguiu em seu lugar, Regina mal conhecia. De fato, seu papel na vidência é secundário.
enquanto o contato de Regina com os cadáveres de seus amigos, o casal, foi direto, pois ela puxou a moça morta pelos ombros e arrastou o rapaz pela estrada, também morto. A outra moça, ela apenas entreviu dentro do caixão, que lhe parecia como uma transformação simbólica, onírica, do tronco de árvore atravessado na estrada. Quarto, a casa que ela viu à beira da estrada realmente existia. E lá vivia o radioamador que mandou o recado do acidente. Foi quem acorreu com a intenção de prestar os primeiros socorros, chamando o hospital mais próximo da região e comunicando-se com parentes e amigos do casal no Rio, através de um colega. Na realidade, foi com seu equipamento de rádio que avisou a família, como que abrindo caminho para que soubessem do acidente após desembaraçados os corpos das vítimas. Enfim, o rádio, que ela viu como um machado, foi um instrumento de desobstrução e comunicação do acidente. Quinto, a notícia final transmitida por telefone a Regina não foi codificada nem disfarçada. Parece que preparada pelas visões para receber a notícia sem maiores impactos. Ela captou o telefonema da madrugada com algumas horas de antecedência, e tal como chegaria ao seu conhecimento, ou seja, pelo aparelho da vizinha, precisamente na hora que ela já sabia qual. Tanto foi abrandado esse impacto, que no momento que a vizinha a chamou pela janela, na manhã seguinte, ela soube prontamente do que se tratava. Teve aquela sensação desagradável, mas não foi um momento de imprevisíveis consequências. Ela já sabia o que tinha acontecido e aceitara o inevitável e imutável. Nada havia a fazer. Ainda outro aspecto pode ser suscitado. Embora não explicita o caso, admite a hipótese de uma implícita interferência espiritual com o objetivo de preservar a vida física de Regina, seja porque não tivesse ela compromissos kármicos com aquele tipo de desencarnação, seja porque não fosse ainda chegada a sua hora de partir. Então, aquele pressentimento inicial, aquela intuição recebida, pode ter sido um amigo espiritual que provocou aquilo, né? Isso explica o hermetismo da simbologia onírica, que quer dizer, a difícil compreensão da simbologia dos sonhos, que somente se decifrou após o desastre. Para Regina, a essência da mensagem pode ser resumida em duas palavras: não vá, que ela captou pela intuição. Estaria criado para ela um grave problema se a mensagem onírica fosse explicitada com clareza, ou seja, se ela conhecesse com a antecedência necessária a morte trágica. Então, a simbologia encontrada nos sonhos, ela traz essa característica de amenizar o impacto, né? Imagine se ela tivesse certeza disso tudo, isso causaria uma sensação muito pior, né? Bem, meus irmãos, nós encerramos o item 3, né, desse capítulo 4, Interação em Animismo e Mediunidade, agradecendo a espiritualidade maior pela inspiração recebida, né? Muita paz a todos.